Mergulhando no inconsciente. Os fundamentos junguianos da ressignificação do passado. O passado, muitas vezes, é um fardo pesado que carregamos. Experiências, traumas, escolhas e perdas se entrelaçam, moldando nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Para Carl Gustav Jung, o passado não é uma prisão, mas um vasto campo a ser explorado e ressignificado. Sua psicologia analítica oferece um mapa fascinante para essa jornada interior. Ela nos convida a mergulhar nas profundezas do inconsciente para transformar a relação com nossas memórias, presente e futuro. É um convite à alquimia da alma, onde o chumbo das experiências passadas pode ser transmutado em ouro de sabedoria. A sombra e os complexos. Desenterrando o inconsciente pessoal para Jung, o inconsciente não é meramente um repositório de desejos reprimidos, como em Freud. Ele se divide em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal abriga conteúdos esquecidos, reprimidos ou ignorados. É aqui que encontramos a sombra, um conceito central e desafiador para a ressignificação do passado. A sombra representa tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos, aspectos da personalidade que consideramos negativos, indesejáveis ou imorais. São falhas, medos, vergonhas e impulsos que tentamos esconder, muitas vezes desde a infância, por medo de desaprovação. Contudo, a sombra não é puramente má. Ela também contém potenciais não desenvolvidos e talentos ocultos que foram rejeitados. Pense na criança reprimida por ser muito criativa, que escondeu sua veia artística na sombra. Quando ignorada, a sombra se projeta no exterior, manifestando-se em julgamentos alheios ou irritações inexplicáveis. Crucialmente, ela se manifesta na repetição de padrões passados. Experiências que pensávamos ter superado podem ressurgir, pois a lição contida na sombra ainda não foi aprendida. Ressignificar o passado, sob a ótica junguiana, começa com o reconhecimento e a integração da sombra. Isso significa confrontar as partes dolorosas ou vergonhosas de nossa história, sem julgamento. Não se trata de endossar comportamentos destrutivos, mas de entender a motivação, o contexto e as emoções envolvidas. Por exemplo, uma traição passada pode gerar um complexo de desconfiança. A sombra aqui pode ser o impulso de trair ou o medo paralisante de ser traído, que impede novos relacionamentos. Integrar a sombra nesse caso significa reconhecer esses impulsos e medos, entender de onde vêm e diminuir seu poder sobre o presente. É um processo de aceitação radical de nossa humanidade em sua totalidade, luz e sombra. Relacionado à sombra, temos os complexos, constelações de emoções, memórias, percepções e pensamentos, muitas vezes de natureza inconsciente, que giram em torno de um núcleo arquetípico ou de uma experiência significativa. Um complexo é como um fragmento da psique que se tornou autônomo, agindo por conta própria. Por exemplo, um complexo parental pode ser formado por experiências dolorosas com os pais, como abandono, influenciando relacionamentos futuros, autoestima e visão de autoridade. Esses complexos agem como personalidades em miniatura dentro de nós, reagindo de forma autônoma a certos estímulos e nos fazendo reviver emoções e padrões de comportamento do passado, mesmo que conscientemente não desejemos isso. Identificar e compreender a origem desses complexos é fundamental para libertar-nos de suas amarras e ressignificar as narrativas que eles impõem sobre nosso passado. Isso geralmente acontece através da amplificação, conectar o complexo a padrões arquetípicos universais, e da dissolução, onde a energia presa é liberada e reintegrada à psique. Ao trazer à luz o que está no inconsciente, tiramos o poder desses complexos de nos controlar, permitindo uma escolha mais consciente sobre como respondemos ao presente, em vez de sermos reféns de reações programadas. O objetivo não é eliminar o complexo, mas integrá-lo para que ele não nos domine mais. Conclusão da parte 1. Esta primeira parte nos imergiu nos pilares do pensamento junguiano, revelando a importância de confrontar o inconsciente pessoal. Ao desvendar e integrar a sombra, nossas partes rejeitadas,
E ao compreender a autonomia dos complexos que moldam nossas reações, damos os primeiros passos essenciais para desatar os nós do passado. Essa jornada não é apenas sobre autoconhecimento, mas sobre recuperar a energia psíquica aprisionada e iniciar a transformação que nos permitirá reescrever nossa história a partir de um lugar de maior consciência e aceitação. Parte 2. A jornada de individuação e as ferramentas junguianas para a cura do passado. Arquétipos e o inconsciente coletivo. Padrões universais na narrativa pessoal. Além do inconsciente pessoal, Jung propôs o inconsciente coletivo, uma camada mais profunda e universal da psique, compartilhada por toda a humanidade. Ele é composto por arquétipos, padrões inatos de pensamento, sentimento e comportamento que emergem de experiências humanas recorrentes. Arquétipos como o herói, a grande mãe, o velho sábio, a criança divina, o trickster, a donzela, o rei-rainha, o curador ferido, entre outros, influenciam nossa percepção e interpretação do mundo, incluindo nossas experiências passadas. Eles são como moldes vazios preenchidos com experiências individuais, mas sua forma básica é universal. Ao ressignificar o passado, é crucial entender como esses arquétipos atuam em nossa história pessoal. Por exemplo, uma pessoa com infância difícil, sentindo-se desamparada, pode agir sob influência do arquétipo do órfão. Contudo, o órfão possui virtudes como resiliência e independência. Ao reconhecer o arquétipo, podemos transcender a vitimização e encontrar o potencial positivo da experiência. É a jornada do órfão que, eventualmente, pode se transformar no guerreiro ou aventureiro, que busca seu próprio caminho e cria sua própria comunidade. A ativação de arquétipos em nossa vida, por eventos traumáticos ou crises de transição, pode nos impulsionar a reviver e reelaborar o passado. O conhecimento arquetípico nos permite ver nossa história não apenas como eventos pessoais, mas como parte da tapeçaria maior da experiência humana. Isso nos dá uma perspectiva mais ampla, atenuando a dor do isolamento e permitindo encontrar significado e propósito mesmo nas adversidades. A compreensão de que nossas lutas ecoam as da humanidade é profundamente curativa, oferecendo pertencimento e universalidade. O passado individual se insere em uma narrativa mítica maior. A ressignificação arquetípica implica em ir além do por que isso aconteceu comigo, para o que essa experiência universal significa para mim. Por exemplo, um trauma de perda pode evocar o arquétipo do luto, um processo universal de cura e transformação. Ao abraçar esse arquétipo, vivenciamos a dor e o potencial de renascimento. É a morte simbólica que precede o renascimento. A sombra projetada e a responsabilidade psicológica, assumindo o poder pessoal. Quando não integramos nossa sombra, tendemos a projetá-la nos outros ou em eventos externos. Em relação ao passado, isso se manifesta na atribuição de culpa a terceiros, às circunstâncias ou ao destino pelas experiências dolorosas. Embora seja importante reconhecer o impacto de ações alheias e estruturas sociais, a ressignificação junguiana nos convida a ir além da vitimização. Assumir a responsabilidade psicológica pela projeção da sombra não é culpar-se por eventos incontroláveis. É reconhecer que as projeções são um reflexo de conteúdos internos não resolvidos. Se projetamos raiva ou traição, é porque esses sentimentos estão não processados em nós. Onde há forte reação emocional ao externo, há provável projeção. Ao internalizar essas projeções, trazemos o poder de volta para nós mesmos. Deixamos de ser vítimas passivas do passado e nos tornamos agentes ativos em sua ressignificação. Esse processo de assimilação da sombra é essencial para romper ciclos de repetição e nos libertar da influência negativa de memórias antigas. É um ato de coragem e autocompaixão que nos permite olhar para as feridas do passado com nova perspectiva, transformando a dor em sabedoria e crescimento. A responsabilidade pessoal, nesse contexto, é um caminho para a liberdade e autonomia psíquica. Ela nos empodera a não sermos mais reféns das narrativas passadas, mas a reescrevê-las a partir de uma posição de força e consciência.
É um passo crucial para a libertação do karma psicológico, a repetição inconsciente de padrões. Anima e animus, equilibrando as forças internas para a totalidade. Outros arquétipos cruciais na jornada junguiana são a ânima, o princípio feminino na psique masculina, e o animus, o princípio masculino na psique feminina. Eles representam aspectos complementares de nossa personalidade, muitas vezes inconscientes e projetados em figuras do sexo oposto. A anima se manifesta nos homens como um sentimento, uma imagem da mulher ideal ou um modo de se relacionar com o mundo emocional e criativo. O animus se manifesta nas mulheres como capacidade de lógica, racionalidade, convicção ou imagem do homem ideal. Eles influenciam profundamente nossos relacionamentos e criatividade. A integração da anima e do animus é vital para a totalidade psíquica. Quando desequilibrados ou reprimidos, podem gerar conflitos internos e externos, refletindo-se em como nos relacionamos com o nosso passado. Por exemplo, um animus negativo em uma mulher pode levá-la a ser excessivamente crítica consigo. Ela pode ter opiniões rígidas ou duvidar de suas capacidades, dificultando a ressignificação de escolhas passadas que percebe como erradas. Ela pode se sentir paralisada pela análise excessiva ou pela autocrítica. Por outro lado, uma ânima não integrada em um homem pode manifestar-se em dificuldade para expressar emoções, lidar com a vulnerabilidade de experiências passadas ou em projeções idealizadas sobre as mulheres. Ele pode ter dificuldade em processar tristeza ou trauma, reprimindo-os em vez de senti-los. Ao reconhecer e integrar essas figuras internas, permitimos que suas qualidades emerjam e se equilibrem. Isso nos capacita a abordar o passado com maior equilíbrio, compaixão, ânima e racionalidade, ânimos, em vez de sermos dominados por emoções unilaterais ou pensamentos rígidos. A harmonia entre anima e animus abre caminho para uma compreensão mais completa e matizada de nossa história, facilitando a ressignificação. Permite que uma mulher abrace sua intuição e emoção, anima, junto com seu pensamento claro e ação, animus, e que um homem possa ser tanto racional e assertivo, animus, quanto sensível e conectivo, anima. Essa totalidade interna é a chave para reinterpretar e curar as feridas do passado. O processo de individuação, o propósito maior da ressignificação. A ressignificação do passado não é um fim em si, mas parte integrante do que Jung chamou de processo de individuação. A individuação é a jornada psicológica de se tornar um indivíduo completo, único e integrado. É a busca pela totalidade e realização do self, o centro e organizador de toda a psique, consciente e inconsciente. O self é o verdadeiro eu, a totalidade da personalidade. Ao ressignificar o passado, estamos ativamente engajados na individuação. Desvendamos camadas da psique, confrontando conteúdos inconscientes, sombra, complexos, integrando aspectos fragmentados, ânima, ânimos, e compreendendo a influência dos arquétipos. Cada vez que olhamos uma memória dolorosa e encontramos um novo significado, uma nova perspectiva, nos aproximamos da nossa totalidade. O passado, então, deixa de ser um entrave, um peso morto, e se torna um professor, um catalisador para o crescimento e a autenticidade. Esse processo é frequentemente marcado por crises e desafios, exigindo que confrontemos verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e nossa história. Pode ser doloroso revisitar traumas ou aceitar a sombra. No entanto, é através dessa confrontação que a psique se expande e fortalece. A ressignificação do passado é, em essência, uma colaboração ativa com o self, a instância central e reguladora da psique que nos guia à plenitude. O self atua como centro de gravidade da personalidade, atraindo e organizando seus elementos. A individuação não é um estado de perfeição, mas um processo contínuo de tornar-se mais consciente e viver em alinhamento com seu propósito profundo. A ressignificação do passado é um pilar desse edifício,
liberando energia psíquica presa para o desenvolvimento da personalidade e criação de um futuro mais autêntico. Sonhos e imaginação ativa. Portais para o inconsciente. Jung considerava os sonhos mensagens diretas do inconsciente, uma forma de a psique se comunicar e compensar desequilíbrios. São fonte inesgotável de insights sobre nossa vida interior e como o passado nos afeta. Ao trabalhar com sonhos, obtemos insights valiosos sobre a origem de complexos, ativação de arquétipos e dinâmicas inconscientes que moldam a percepção do passado. Registrar e refletir sobre sonhos pode revelar padrões e símbolos, desvendando o significado oculto de experiências passadas. Por exemplo, um sonho recorrente com o cenário da infância pode ser o inconsciente tentando trazer à tona um complexo não resolvido. A amplificação de sonhos, técnica junguiana, expande um símbolo ou imagem do sonho através de associações pessoais, culturais, míticas e arquetípicas. Isso permite que o sonhador compreenda as múltiplas camadas de significado do sonho e como ele se conecta à sua vida e passado. Não é uma interpretação única, mas explorar as ressonâncias do sonho para o indivíduo. Outra técnica poderosa e fundamental é a imaginação ativa. Trata-se de um diálogo consciente com o inconsciente. A pessoa foca em uma imagem, sonho ou emoção e permite que ela se desenvolva livremente, interagindo conscientemente. É um sonho acordado, intencional. Através da imaginação ativa, podemos revisitar cenas do passado de forma segura, interagir com figuras internas, sombra, ânima, ânimos ou até quem nos feriu, e reescrever narrativas, transformando a carga emocional de memórias dolorosas. Pode-se imaginar um encontro com a versão jovem de si mesmo, oferecendo conforto. A imaginação ativa é um processo criativo e terapêutico que nos permite acessar e reorganizar o material psíquico, promovendo a ressignificação profunda. Ela integra emoções reprimidas, compreende perspectivas ocultas e encontra soluções para dilemas passados que reverberam no presente. Essas ferramentas, sonhos e imaginação ativa, são portais para o inconsciente, permitindo ir além da narrativa superficial do passado e acessar a sabedoria inerente à psique para novos significados e soluções. Elas nos ensinam a pensar em imagens, a linguagem do inconsciente, e a estabelecer um relacionamento com nossa própria profundidade. Conclusão da parte 2. Nesta segunda parte, exploramos como o inconsciente coletivo e seus arquétipos moldam nossa experiência, oferecendo uma lente universal para ressignificar o passado. Aprofundamos na importância da responsabilidade psicológica e da integração de anima e ânimos para alcançar a totalidade psíquica. Finalmente, destacamos o processo de individuação como o propósito maior dessa jornada, e como sonhos e imaginação ativa servem como ferramentas poderosas para dialogar com o inconsciente. Percebemos que ressignificar o passado é um caminho ativo de autodescoberta que nos empodera a viver um futuro mais autêntico e consciente. Parte 3. Ação, conexão e apoio na ressignificação junguiana do passado. O presente como ponto de partida. Ações concretas na ressignificação e a construção do futuro. Embora na abordagem junguiana foque no inconsciente e na história pessoal, a ressignificação do passado não se limita à introspecção passiva. Ela se manifesta e consolida no presente através de ações concretas e mudanças de comportamento. Uma vez que os conteúdos inconscientes são trazidos à luz e integrados, a pessoa ganha nova perspectiva e maior liberdade para agir diferente, quebrando padrões repetitivos ditados pelo passado. Isso pode envolver. É um ato de autopreservação que permite à psique seguir adiante, desvinculando-se do passado. Perdoar a si mesmo é igualmente vital, aceitando as escolhas feitas, mesmo imperfeitas, e reconhecendo o contexto em que foram feitas. Reescrever a narrativa pessoal. Em vez de se apegar a uma história de vitimização, o indivíduo pode conscientemente reinterpretar os eventos passados à luz de novos insights do inconsciente. O que antes parecia tragédia
Pode ser visto como lição valiosa ou desafio que gerou resiliência. Pode ser também uma oportunidade para desenvolver qualidades internas ou um catalisador para nova direção de vida. A narrativa não muda os fatos, mas muda o significado dos fatos. Perdoar a si mesmo e aos outros. Reconhecer as limitações e imperfeições, suas e de quem o feriu, é crucial. O perdão, na perspectiva junguiana, não é esquecer o mal, mas liberar a energia emocional presa à mágoa ou culpa. Estabelecer novos padrões de comportamento. Ao compreender como complexos e projeções passadas influenciaram suas ações, a pessoa pode conscientemente reagir diferente a situações semelhantes. Por exemplo, se um complexo de rejeição levava à autodestruição, a ressignificação permite escolhas mais saudáveis. Isso é a ação consciente substituindo a reação inconsciente. Cultivar a autenticidade e a criatividade. Viver alinhado ao self integrado significa expressar quem você realmente é, em vez de se conformar a padrões impostos ou máscaras sociais, a persona. Isso fortalece autoestima, vitalidade e capacidade de construir um futuro alinhado aos seus verdadeiros desejos. A criatividade torna-se um canal para a energia psíquica liberada. Construir relacionamentos conscientes. Projeções do passado frequentemente distorcem percepções nos relacionamentos atuais. Ao trabalhar esses conteúdos, podemos nos relacionar de forma mais genuína, livre de cargas e expectativas baseadas em experiências antigas, criando espaço para conexões mais profundas e satisfatórias. A ressignificação junguiana não é um processo linear ou rápido, mas uma jornada contínua de autodescoberta e transformação. Ela nos convida a abraçar a totalidade de nossa experiência, incluindo o passado, para nos tornarmos indivíduos mais completos, conscientes e realizados, vivendo plenamente no aqui e agora. A sincronicidade. Conexões significativas entre o interno e o externo. Outro conceito fascinante de Jung que enriquece a ressignificação é a sincronicidade. Ele a descreveu como coincidência significativa de dois ou mais eventos onde algo mais do que a probabilidade de chance está envolvida. São aquelas coincidências que parecem ter propósito maior, conectando o mundo interno, pensamentos, estados psíquicos, ao mundo externo, eventos objetivos, de forma não causal, mas significativamente. É a ideia de que o universo responde ao nosso estado interior. Ao longo do processo de ressignificação, é comum experienciar sincronicidades. Por exemplo, você pode refletir sobre um trauma passado e, de repente, encontrar um livro que fala do tema ou esbarrar em alguém com um insight inesperado. Ou uma memória dolorosa pode vir à tona e, em seguida, você recebe uma ligação ou vê uma imagem que ilumina essa memória sob nova perspectiva, oferecendo uma pista. Esses eventos sincrônicos podem atuar como guias do inconsciente. Eles confirmam que estamos no caminho certo da individuação, oferecendo validação, clareza, encorajamento ou a peça que faltava. São como piscas do self, indicando que a psique trabalha para a totalidade. Prestar atenção a esses padrões nos permite ver a teia de significado que se desenrola em nossa vida e como o passado, presente e futuro estão interligados. A sincronicidade, então, é uma ferramenta para aprofundar a compreensão da nossa história, mostrando que a vida tem um fluxo e propósito além da causalidade linear. Ela reafirma a conexão entre a psique e o cosmos. O papel do analista junguiano, um guia e espelho na jornada interior. Embora a jornada de ressignificação seja pessoal e o indivíduo o principal agente, a presença de um analista junguiano é inestimável, especialmente com conteúdos inconscientes complexos. O analista não cura, mas guia o indivíduo na exploração do inconsciente. Ele funciona como um espelho e catalisador, treinado para identificar complexos arquétipos, sombra e padrões de anima-animus. O analista junguiano ajuda a pessoa a decifrar a linguagem do inconsciente. Interpreta sonhos, fantasias, sintomas e parapraxias, lapsos freudianos,
auxiliando na compreensão de símbolos e mensagens. Isso é crucial para dar voz e forma a conteúdos nebulosos do passado. Confrontar e integrar a sombra. Oferece um espaço seguro e não julgador para explorar aspectos rejeitados de si mesmo. O analista ajuda a olhar para as partes mais sombrias sem culpa, facilitando sua assimilação. Identificar e trabalhar com complexos. Ajuda a reconhecer padrões autônomos que aprisionam, a entender sua origem e a encontrar novas formas de se relacionar com eles, enfraquecendo seu poder coercitivo. Navegar pelo processo de individuação. Oferece suporte e orientação na jornada, que pode ser desafiadora. O analista funciona como âncora, mantendo o indivíduo conectado à realidade enquanto explora as profundezas do psiquismo. Manter a perspectiva e o olhar para a totalidade. Em momentos de confusão ou desânimo, o analista ajuda a manter a fé no processo e a ver o propósito maior das dificuldades, apontando para a dinâmica do self. Eles ajudam a ligar experiências pessoais ao contexto arquetípico. Contra-transferência e transferência. A relação terapêutica é um campo dinâmico onde a transferência, projeção de figuras passadas no analista, e a contra-transferência, reação inconsciente do analista, são usadas como ferramentas. Trabalhar essas projeções no aqui e agora da terapia é um caminho poderoso para ressignificar relações passadas e presentes. A relação terapêutica, no contexto junguiano, é fundamental para o processo de ressignificação. Ela fornece um campo de projeção seguro onde o indivíduo pode trabalhar com suas dinâmicas internas e, com o tempo, internalizar a capacidade de autodescoberta e integração. O passado, com a ajuda de um analista, pode ser revisitado e transformado em um alicerce para um futuro mais consciente, autêntico e pleno. É uma parceria na busca pela totalidade. A dimensão simbólica do passado. Além do fato bruto. Um aspecto crucial da ressignificação junguiana é a compreensão da dimensão simbólica do passado. Para Jung, um evento não é apenas um fato bruto. Ele carrega um significado simbólico profundo que ressoa com a psique. Traumas e experiências significativas não são apenas memórias lineares, mas símbolos vivos que influenciam comportamento e percepção. Por exemplo, a perda de um ente querido na infância não é só a morte. Simbolicamente, pode representar a perda da inocência, a vulnerabilidade do mundo ou o abandono. Ressignificar esse evento não é mudar o fato da perda, mas mudar seu significado simbólico para a psique. Em vez de ser um símbolo de desamparo perpétuo, pode se tornar um símbolo de resiliência, capacidade de amar e sobreviver, ou conexão transgeracional. Trabalhar com a dimensão simbólica do passado envolve identificar os símbolos pessoais. Que imagens, sentimentos ou metáforas surgem ao pensar em um evento passado? São os símbolos que a psique criou para representar a experiência. Amplificação simbólica. Explorar o significado desses símbolos através de mitos, contos de fadas, arte e associações pessoais. Como esse símbolo aparece em outras culturas? O que ele evoca em você? Atualização do símbolo. Permitir que o símbolo evolua e adquira novos significados. O símbolo da prisão do passado pode transformar-se em chave ou porta aberta à medida que a pessoa se liberta. O ritual e a cerimônia. Jung reconheceu a importância de cerimônias e rituais para a psique. A criação de rituais pessoais para marcar a transição do sofrimento à cura ou para honrar o passado de uma nova forma pode ser significativa. Ao ver o passado através do simbolismo, nos desapegamos da literalidade do evento e acessamos um nível mais profundo de compreensão e cura. O passado deixa de ser só causas e efeitos e se revela como fonte rica de símbolos que nos guiam na individuação. Conclusão da parte 3. A parte final deste guia junguiano ressalta que a ressignificação do passado transcende a mera introspecção, exigindo ações concretas no presente. Ao praticar o perdão, reescrever narrativas, estabelecer novos padrões de comportamento e cultivar a autenticidade, transformamos o insight em transformação real. A sincronicidade atua como um guia misterioso,
enquanto o analista junguiano oferece apoio essencial e um espelho para a jornada interior. Por fim, a compreensão da dimensão simbólica do passado nos permite ir além dos fatos brutos, encontrando cura e sabedoria. Em suma, a ressignificação é um caminho contínuo rumo à plenitude do self, onde o passado, em vez de ser um fardo, torna-se uma fonte inesgotável de sabedoria e renovação.